Presidente, muito obrigado. Mais uma vez estamos conversando aqui, preocupados com o Brasil, evidentemente. Sempre. Presidente, 4 meses de governo, novo governo. Como é que o senhor está vendo o rumo do Brasil? Eu não vejo ainda. Quer dizer, eu vejo um desconcerto. O governo é muito composto de partes muito que não se juntam. Cada um vai mais ou menos para um lado. E eu nunca vi isso. É uma família que está ocupando a cadeira. Quando você senta na cadeira, você assume a responsabilidade. Mas sentar todo mundo na cadeira, é uma poltrona, isso é só em casa de família imperial. Ah, plebeu, não dá para sentar na cadeira. Então é ruim isso, porque o presidente não se sente ainda que ele esteja presidindo o Brasil. Quem é que está comandando? Para que lado nós vamos? Outro dia eu vi o ministro Guedes, que eu não conheço o ministro Guedes, achei que ele era sincero. Eu gosto disso. Eu me lembro quando fui ministro da Fazenda, que fui brigar no Congresso, e eu achei que ele era sincero. Agora, ele entrou em clinch direto com os parlamentares, não pode. Quer dizer, tem que fazer política. Tem que fazer um pouco, quer dizer. Tem que saber, o que é fazer política? Compor interesse para ter o resultado em favor dos seus objetivos, que devem ser programáticos, deve querer alguma coisa. Eu acho que o Guedes quer. O que ele não sabe é como é que ele convence os outros. Agora, o senhor tem andado pelo mundo, conhece a imprensa internacional, acompanha, né? Como é que está a nossa imagem hoje? Muito ruim. Eu fui recentemente à Europa e fui aos Estados Unidos. Na Europa, eu fui entrevistado por jornais lá, na França. Olha, a imagem é pior do que a realidade, na verdade. Né? Por quê? Porque focam nas frases ditas pelo presidente, os filhos do presidente, não sei o quê. E eles têm a ideia de que houve uma eleição e que essa eleição escolheu a direita. Aqui ninguém escolheu direita nenhuma, aqui votaram por outras razões, por causa da violência, por causa da corrupção, contra a corrupção. Não é? Não era um programa conservador, embora talvez a maioria do povo fosse mais conservadora. Mas ser conservador é uma coisa, extremamente é outra coisa. E não é nem conservador, é reacionário, é atrasado, não é nem reacionário no sentido político, é atrasado. Então, foco em algumas declarações infelizes e imagino que acabou a democracia no Brasil. Não, não acabou a democracia no Brasil, não temos liberdade, a empresa está ativa aí, as pessoas se manifestam. Enfim, eu espero que as estruturas tenham mais consistência e que permitam, digamos, absorver esses desatinos. Há muito desatino no governo atual. Na sua opinião, a condução da política externa está levando também essa imagem? Veja, a política externa, eu não sei qual é a condução que está sendo feita. As declarações, veja, são preocupantes, porque eu acho que aqui uma visão equivocada, que na política externa isso é muito visível. Se imagina outra vez que nós estamos na Guerra Fria e que tem um perigo, que é o comunismo, com subversão interna, vem comunismo por todo lado, não existe mais. Isso é o passado. Estamos inventando inimigos calcados num passado que já acabou. Né? Tem outros inimigos. Qual é o inimigo? É o atraso, é a pobreza, é a falta de investimento em ciência e tecnologia, é a incapacidade de nós ajustarmos o Brasil com o ritmo do mundo, é oferecer emprego e vida decente para as pessoas. Isso é que nós precisamos ver. E o governo não, os setores do governo ficam focando em coisas que não existem mais. Outra preocupação é a área educacional, né? Bom, aí, meu Deus, é bastante desastrado. Quer dizer, o ministro que eu não conhecia, o anterior, era inoperante e dizia coisas que não tinham que sentido. Esse parece que é operante, é pior. Porque ao ser operante, se ele puser em prática o que ele diz, eu não sei o que vai acontecer. A educação é uma máquina imensa. Você, para governar, você tem que ter o apoio da população e tem que ter o apoio dos grandes órgãos de Estado. Porque você não adianta você dar uma ordem. Ele não cumpre. Ou você ganha para alguma posição, ou você não avança. E as posições que estão sendo... Acabar com a sociologia e o que mais? Filosofia. Bem, isso é um atraso. Quando vai acabar? Isso é um pensamento, né? Não vai acabar com o pensamento? Quer dizer, eu sou contra o pensamento único, eu sou contra a escola com partido. Mas com partido quer dizer, não pode ser nem de um lado nem do outro. Escola é para explicar, fazer você pensar junto. Aprender a pensar. E aprender as coisas elementares, a operar e a pensar. Depois a vida vai fazer com que cada um vá para um lado ou para o outro. Agora, isso precisa de filosofia, precisa de sociologia, precisa de ciências humanas. Basta? Não, não basta. É bem dado? Não, não é. É muita ideologia? É verdade. Mas ideologia há em todo lado. O senhor acha que a democracia corre risco, já que o mundo inteiro discute isso? O mundo discute por quê? Porque nós fomos habituados à democracia representativa.
O que significa isso? Você tem partidos e o povo escolhe no voto, cada pessoa é responsável pelo seu voto, e de alguma maneira os partidos representam alguns interesses e alguns valores, de classe em geral, ideologias. Esse mundo está acabando. Por quê? Por causa das novas tecnologias, da internet, da inteligência artificial, da fragmentação das estruturas sociais, da capacidade que cada um tem de se comunicar diretamente, saltando as estruturas, saltando os partidos. Então, nós estamos num momento difícil. A democracia representativa está sofrendo um abalo geral, não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil, além desse abalo geral, tem aqueles que acreditam que é preciso, pela força, ou melhor, não sei se chega a tal ponto, sim, mas que tem uma visão muito autoritária do mundo. E são contra a diversidade. Olha, como é que você pode ser contra a diversidade num país como o Brasil, que nasceu da diversidade? Primeiro, a floresta é diversa. Segundo, os povos que vieram para cá, vem de todo lado. Bom, como é que você vai querer botar disciplina na diversidade? Então vamos para assuntos mais delicados. A questão de sexo. Bom, eu sou de outra tradição, você também, quer dizer, homem, mulher é uma coisa. Hoje o mundo é mais complicado. Né? Eu entendo, eu não entendo. Eu sou o que eu sou, você o que quiser. Agora, eu não tenho a reação contrária a quem tem outras experiências. Porque não adianta. Né? Então, algumas palavras que o presidente disse são tidas por homofóbicas. Pronto. Isso no mundo todo gera uma reação muito negativa. Né? Eu acho que a democracia implica em você aceitar o outro. Aceitar o outro quer dizer estar de acordo. É não tratar o outro como seu inimigo, que você vai ter que eliminar. Porque não vai conseguir. Né? Não é inteligente. Não só não é inteligente, como não é construtivo. Agora, ao mesmo tempo, né, o senhor disse que o governo tem várias áreas, né? Os militares, os generais, têm sido as vozes mais moderadas sensatas. E mais sensatas. Né? Isso não me assusta, ao contrário. Sabe, meu pai era general, meu avô era marechal. Eu tenho um bisavô, que no tempo da monarquia, tinha o título de brigadeiro, aquele tempo era título. Então eu não tenho nenhum horror de sangue contra, não tenho esse sentimento. Agora, tem outra coisa que é verdadeira, quer dizer, eles foram mudando. Nós não estamos em 64. Em 64 havia a subversão, havia o comunismo realmente, havia a União Soviética. Cuba tinha uma influência prática nos anos posteriores. Né? Então você tinha uma realidade. Hoje não existe mais isso. Quer dizer, houve uma mudança muito grande. Né? Até a China, que é forte, ela compete. Ela não está impondo, ela está competindo. E o Brasil tem que, na verdade, a meu ver quais são os nossos interesses brasileiros. E o Itamaraty, ou quem seja, e o presidente, e a política, não precisa se alinhar para cá ou para lá. Nós temos a vantagem de não precisar, nesse momento, nos alinhar, porque não há uma iminência de choque entre os grandes. Nós precisamos vender, porque nós precisamos desenvolver a nossa tecnologia, a nossa ciência, mudar o modo de organizar a sociedade, ter mais crescimento, aumentar a produtividade, crescer a economia. Se não crescer a economia, nada vai funcionar. Quer dizer, tudo está baseado no crescimento da economia. Né? Se não houver, esse governo vai ter problemas sérios. Muita coisa depende disso. O sentimento das pessoas, mesmo quando elas não têm consciência disso, depende de eles estarem empregados, de ter alguma renda e do país estar avançando. Você tem o sentimento que você pertence a um coletivo que está indo bem. Mesmo quando você não saiba disso, você sabe, sente. Né? Quando você fica desconfiado, olha, isso é coisa que não anda, aí eu começo a pensar. E o meu emprego está a perigo? Não está a perigo? E a renda? E meu filho? E meu neto? Essa é a situação. Nós estamos ainda com uma massa de desempregados muito grande. A desigualdade sempre foi grande no Brasil. Diminuiu um pouco, né? Mas ainda é grande. Né? Então, eu acho que essa preocupação existe. O Brasil não se vê claramente ainda a confiança. O Brasil sofre uma crise, muitas crises, mas a principal, uma vez, de confiança em nós mesmos. Nós estamos perdendo a confiança, nós brasileiros, em acreditar que nós temos o futuro favorável a nós. Eu gosto muito de usar o que está na Bíblia. Né? No começo era o verbo, a palavra. Né? Quer dizer, eu acho que falta a palavra, falta alguém que entusiasme. Sabe o que quer dizer entusiasmar, etimologicamente? Theos é Deus. E colocar o Deus no coração, ter crença. Nós estamos perdendo a crença. Quando você perde a crença, cada um por si e Deus por ninguém. E, aliás, o nome de Deus tem sido tomado de muitas formas em vão, né? De qualquer jeito. Né? Como é que o senhor vê a influência das igrejas evangélicas no governo? Olha aqui, eu voltei, não agora, mas há uns 2 anos, a visitar algumas comunidades pobres do Rio de Janeiro, que antigamente se chamavam de favela.
por causa do meu interesse pela política, de mudar a política de droga. Então voltei aí à favela. Primeiro você vai à favela, se você vai de helicóptero, por exemplo, para chegar mais perto, o helicóptero desvia porque tem pontos que ele pode ser abatido. Bom, quando você entra numa favela à noite, eu fui, eu não vou dar os nomes para não assustar as pessoas que estão lá, mas eu fui. Como é que você entra lá? Você entra, tem uma cancela que abre, uma luz que acende, uma buzina que toca. Território. Um território, não é do governo. E eu tenho, no meu caso, eu tenho que avisar a polícia que eu vou, para eles não irem. Porque se forem, vai ter choque. Bom, e quem que você encontra na favela? O crime organizado, está lá. Não é? Você encontra a milícia, que também faz parte do crime organizado, e é uma coisa dramática. De vez em quando entra a polícia, e quando tem alguém da área espiritual, é pastor. Não é padre católico. Né? Esse terreno foi ocupado pelos pastores. E é o lado, digamos, bom, porque é o lado que dá esperança de vida. Isso é uma realidade no Brasil. Não é? Mas eu quis dizer mais no sentido dos evangélicos muito conservadores. Bom, há um setor que é muito conservador, há um setor que é criacionista, né? É contra a ciência, né? E isso está tendo influência. É um certo obscurantismo que vem junto. Quer dizer, o Brasil, mesmo que ele vá para frente do ponto de vista da economia, financeiro, pode ir para trás do ponto de vista do pensamento, da humanidade. Pode. Por isso que é ruim tirar essa coisa de tirar ciências humanas e tal, porque ciências humanas, quer dizer, você tem que entender o outro. Cultura é diferença, é um com o outro, tem que entender, o que faz a antropologia? Analisa as culturas, quer dizer, os valores, né? Então, você tem que entender, isso é um risco quando você tem um setor da sociedade que se torna intransigente, porque a crença é muito forte, não aceita os dados, é perigoso. Pega os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos cresceram tanto e constituíram o que são hoje? Porque os Estados Unidos são um país muito diverso, como nós. Né? Mas o que eles fizeram? A crença na lei. A crença na lei é uma coisa que parece que aqui não tem crença na lei, lá tem. Né? Inculcaram nas pessoas que a lei é para todos. Não é bem assim, mas dá a impressão que é. Eu comigo, mesmo uma vez em Berkeley, era professor lá, fui parar o carro, porque eu ia dar um seminário, sei lá o quê, parei errado. Veio uma americaninha lá, uma senhora, eu vou lhe botar na cadeia. Por quê? Porque eu parei o carro errado. O senhor falou em lei aí, estou me pensando na Lava Jato, na justiça e nos procuradores, né? Como é que o senhor vê essa questão hoje? Veja, eles foram importantes porque quiseram fazer a lei para todos. Isso é bom. Agora, há um setor que me parece que é também de cruzados, né? Querer purgar. Messiânico. Querer purgar, não sei o quê. Bom, eu acho que tem que tomar cuidado. As acusações são muitas, tem que ter calma, tem que analisar. Deixa eu dizer uma coisa que me chocou. Por que fazer aquela encenação de metralhadora para prender o presidente Temer? É um abuso. Né? Ele pode responder algum processo? Se for o caso, sim, mas responda o processo. Não havia nem sido condenado. Não havia. Então, eu acho que os excessos também aí são condenáveis. Né? A justiça tem vários graus, por isso que é importante. São vários, não é julgado só por um. Então, você tem recursos, você pode recorrer. É importante manter isso aí. Mas é preciso evitar um espírito de perseguição. Justiça é uma coisa, perseguição é outra. Né? Há sempre um pouco de perseguição, pode ser, mas tem que haver justiça, tem que ter um equilíbrio. Eu sei que isso está fora de moda. A razão está mal no Brasil, né? É uma pessoa razoável, você é razoável, eu sou razoável, e então por baixo. O pessoal quer matar, mas vamos continuar razoáveis que é melhor. Presidente, e a Previdência, essa coisa toda, tem que ser feita? Veja, vem de longe, né? Já no meu tempo, eu queria a idade mínima, perdeu por um voto, o que foi feito? Fator previdenciário, que foi o remendo para você. Então, você vê que há um descompasso. Você olha os dados, se continuar assim, o governo não vai ter mais recursos para saúde, educação, porque é importante para o governo, para o povo. Não é só por causa do equilíbrio fiscal, é para que estamos manietando o próprio governo. Então, a Previdência é importante. Vai passar alguma coisa? Sempre passa. Tem passado, tem mudado, tem melhorado. Precisa passar mais. Agora, o Congresso existe. Se o governo pensa que vai fazer com que ele engula tudo, não vai. Porque os interesses estão organizados. A sociedade democrática é assim. Né? Então, vai ter que negociar. E vai ter que... O foco tem que ser contra privilégio. Fácil de falar, difícil de fazer. Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, uma das coisas que alguns militares nunca me perdoaram foi porque no meu governo nós acabamos com a promoção automática quando vai para a reserva. Mas não é justo. Né?
Até hoje tem um ou outro que não gosta e tal. Eu sei que é minha família. Mal também. visto. Mal visto, por causa. Eu não quero saber se sou bem visto ou mal visto. É justo ou não é justo? Né? Eu acho que os militares, em geral, têm um salário baixo, é verdade, em comparação com outras categorias, é verdade. Tem vida sacrificada, é verdade. Não são de roubar, não são. Né? Eu gosto de pequenas regalias, como todos nós gostamos, mas, enfim, é uma categoria que eu respeito. Agora, tem que mostrar que também eles têm que entrar no mesmo sistema. Né? A nossa injustiça não está entre militar e civil, está entre civis mesmo. Está entre as rendas. A desproporção de renda no Brasil é muito elevada. Né? Não é fácil lidar com isso, mas tem que lidar com isso. Para que os mais pobres que vão pagar algum preço pelo ajuste não digam, mas só nós? Aí não vai. Né? E o deputado vai gritar, mas só eles? Não, porque eu quero voto, eu preciso deles, pobres. Presidente, mudando um pouco, o senhor falou em militar aí, e ainda no terreno aí das brigas internas, né? Como é que o senhor está vendo a família Bolsonaro contra o vice-presidente? Olha, eu não me lembro bem do vice-presidente no passado. Eu estive com ele agora em Harvard. Ouvi o que ele disse lá, foi sensato. O modo de ele tratar as pessoas foi correto. Né? É um homem que tem experiência no Brasil. Eu gostava bastante do general Vilas Boas. Gostava, não? Eu gosto, que era o antigo comandante aqui. Bom, por quê? Porque conhece o Brasil. E lida com os políticos, não tapa o nariz, fala com eles, né? Com as pessoas. E sabe que as pessoas são diversas e também ele sabe que a liderança política brasileira tem muitos não têm sentido do conjunto do Brasil. Os militares têm esse sentido. Eu acho que o general Mourão tem esse sentido do conjunto. Eu não sei o que ele disse, ele deve ter dito coisas, como eu também, estou dizendo coisas que são usadas de forma inconveniente ou que foram inconvenientes. Mas ele tem tido, a meu ver, uma posição correta. Ele tem falado com aquilo que as pessoas acreditam. É claro que vai haver fofoca. A mídia vive em parte disso. De você pegar uma frase e exagerar o que você disse. Então tem muitas frases ditas pelo general Mourão e por outros, e por nós também, que estão assim. Bom, mas tirando isso de lado, eu não vejo o general Mourão senão como tendo uma pessoa equilibrada. Nós precisamos de gente equilibrada. Muitas vezes eu tenho preocupação, não gosto de entrar em coisas pessoais, né? Mas a família presidencial, toda a família presidencial é um problema. Uma vez o presidente Sarney foi um bom presidente. Eu, no meu livro lá de memória, de vez em quando, eu dou uma beliscada nele, mas faz parte, eu gosto dele. Foi um bom presidente. Bom, e o presidente Sarney me disse, olha, aqui estão falando meus irmãos, você sabe quantos irmãos eu tenho? Ele tinha, sei lá, 12, 13, só se falava de um, não é? Bom, família sempre é um problema, né? Agora, no caso, parece que não há um presidente, é uma família presidencial. Aí complica mais. E falam. Né? Quanto menos falar, melhor é. Né? Verdade. Mudando completamente, PSDB com João Dória no comando. Eu não sei se o João Dória vai comandar o PSDB, ele vai comandar a política aqui de São Paulo, já comandou, governador, foi eleito prefeito, foi eleito governador. Bom, eu acho que a realidade existe. Se quem estiver contra o João Dória tem que aparecer. Tem o outro lado? Quem é? Tem um candidato? Porque dizem que o Bruno Araújo é candidato do João Dória. Eu conheço o Bruno Araújo, é um rapaz de Pernambuco e tal. Tudo bem, mas quem é o outro? Qual é o outro lado? Quais são as ideias? As ideias são diferentes? O Dória é governador de São Paulo. Todo governador de São Paulo tem potencialmente muita força política. Né? E o PSDB está com todos os demais partidos na lona. Né? Precisa levantar. Agora, o senhor acha que o PSDB, a vocação dele é um partido de centro, um partido que, vamos chamar até de centro-esquerda, no sentido da social-democracia, ou vai cada vez mais para a direita? Olha, o PSDB nasceu com esse nome, social-democracia. Eu fui contrário. Eu queria que fosse democrata popular, uma coisa assim, eu e o Montoro. Por quê? Porque nós não tínhamos tanto sindicato assim. Social-democracia da Europa é outra história. Mas o espírito, de qualquer maneira, do PSDB, qual era? Democracia. Nós éramos bastante liberais na questão de mercado, mas bastante interessados em uma política ativa em favor dos mais pobres. Bom, isso no Brasil é inescapável. Se você quiser ter voto, e se você quiser ser correto, você não pode deixar de ver que é uma divisão de raça, de classe, de renda muito elevada, tem que corrigir. O PSDB, ou ele manifesta esse espírito, ou ele não tem o que dizer. Então, qual vai ser o rumo? Vai se ajustar aos tempos. Os tempos estão indo para a direita, é verdade. O que é que quer dizer? Mas mudam também, né? Mas mudam. E você tem que ter valores, não é? Mesmo que os tempos vão para a direita, você não pode ir junto.
Você pode entender qual é o momento, mas eu acho que o PSDB devia ser um partido... Eu não tenho encontrei expressão para dizer o que eu quero. Radicalmente do centro. Do centro mesmo. Que quer dizer o seguinte, olha, nós temos que ter, o mercado existe, o povo também existe. E o Estado é uma ponte que tem que funcionar. Né? Como é que você expressa isso? Na Europa você é social-democracia, nos Estados Unidos o Partido Democrata. Aqui está faltando. As coisas polarizaram. Bom, vai levar algum tempinho, mas vai cansar também essa polarização. É preciso que a gente não perca a crença na razão, no equilíbrio, entender que você não pode manter tanta desigualdade, que o mundo moderno é um mundo de alta produtividade e, portanto, que concentra a renda. Como é que faz com isso? Não é? Eu acho que o PSDB tinha que ser um partido mais ligado a setores reais da vida, não é? Ligado pela palavra e pelo voto. Não é? Vai ser... Não sei, espero que sim. Vai se ajustar aos tempos? Vai se ajustar aos tempos. Todos se ajustam aos tempos. Né? O próprio PT vai ter que se ajustar aos tempos. Ele perdeu... O senhor falou no PT aí, estava pensando no presidente Lula, né? Como é que o senhor acha que a história vai julgá-lo? Olha, a história é curiosa, porque a história ela não tem o mesmo julgamento o tempo todo, ela vai variando. O presidente Lula fez muitas coisas, boas e más, como todos nós. Né? Ele vai ser julgado, depende de você valorizar mais o quê? O que ele fez de bom ou o que ele fez de mal. Isso vai variar. Né? Nesse momento, enfim, está preso por causa da justiça. Lá fora, alguns setores acham que houve uma violência. Bem, eu acho que a justiça existe. Se você não tiver justiça, você tem o que para segurar? Eu respeito a justiça. Né? Quer dizer que ela está sempre correta? Eu dou sempre o mesmo exemplo. Pega o Eduardo Azeredo, do PSDB. Foi condenado. 20 anos, não sei quanto. Por quê? Ele não fez quase nada. Né? Outros fizeram por ele. Há disparidades. Eu sei que a justiça não é perfeita, mas é preciso manter a justiça. Essa coisa de dosimetria é... A dosimetria é um pouco arbitrária, né? Você vê agora mesmo mudou, no caso do presidente Lula. Eu tenho dito e vou repetir, eu não tenho satisfação em ver o presidente Lula na cadeia, nem os meus outros, pessoas que eu conheço na cadeia, ou mesmo que eu não conheça. Não é por maldade que vai para a cadeia, é porque tem a lei, você tem que respeitar a lei. Você chega lá, pega o processo, você se pegar o processo, você vai ver que o juiz não tem muita alternativa. Né? Bom, o fato é que vai estar preso já há algum tempo, né? No seu futuro, diziam antigamente, a Deus pertence. Pertence a muitas coisas, né? E vamos esperar, eu não tenho alegria de ver, ele tem influência, eu acho que o presidente Lula, veja agora a última entrevista que ele deu. Comigo ele é muito injusto, muito assim, me dá, mas eu relevo, não importa, dá umas bicadinhas, né? Bom, porque ele é muito personalista. Né? E ele vestiu uma carapuça, General della Rovere, você lembra aquele filme italiano? Aqui ele acredita que é inocente, passou a acreditar que ele é inocente, então está todo mundo culpado. Bom, está pousando para a história. Mas ele, além disso, ele fez coisas positivas no Brasil. Não vai desaparecer o que foi de positivo. Quer dizer, enquanto a sociedade brasileira tiver essa divisão, essa raiva... Ela é ruim. Essa divisão é ruim. Aliás, eu botei no meu Twitter, eu e o Twitter somos meio contraditórios, mas eu uso. E porque obriga você a pensar curto. Né? Bom, que o general Etchegói disse uma coisa que é óbvia, mas é importante, porque ele é general de 4 estrelas, está lá. Que é preciso acabar com tanta animosidade. É preciso ter uma coisa um pouco mais razoável no Brasil. Né? A César o que é de César, né? Reconhecer o que um fez, o que o outro fez, saber que ninguém fez tudo, não dá para fazer, né? E que não faz sozinho. O Bolsonaro uma vez falou que iria fuzilá-lo, né? O senhor conversaria com ele? Mas sem dúvida. Eu não tenho razão específica para conversar, não estou aqui me oferecendo porque eu não quero. O Bolsonaro queria me fuzilar, parece que é porque eu queria privatizar, não sei tudo que ele quer agora. Bom, eu não levei aquilo a sério. Então eu acho que um líder político, uma pessoa de vida pública, não pode se motivar por razões pessoais mesquinhas. Né? Então eu não torço contra o Brasil, eu torço a favor do Brasil. Então quando o Bolsonaro faz uma coisa errada, eu acho uma pena, porque é ruim para o Brasil. E se fizer certo, eu vou aplaudir, porque é bom para o Brasil. Vou votar nele? Não. Porque eu não concordo com a ideologia dele, não concordo com os valores dele. Mas eu não por isso eu vou dizer que está tudo errado, né? Nem que está tudo certo. Um ser público tem a obrigação de conversar com os outros, né? Para ver se é possível algum entendimento. Você mantém a sua ideia. Então, dá para convergir? Dá para alguma coisa?
Eu fui muito influenciado por um ex-professor da Politécnica de São Paulo. Ele tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, o perigo não é o malandro. O malandro não é malandro o tempo todo. O perigo é o burro. O que vai ser o tempo todo. Bom, quando você está lidando com políticos, eles são todos mais ou menos espertos, não são bobos, não é? Então, você tem que ver que eles não estão, mesmo quando eles te fazem uma proposta, você não tem que desqualificar porque vem de fulano ou de Beltrano. Claro. Tem que ver qual é o valor intrínseco dessa proposta. Né? De repente o cara é malandro, mas naquele momento não está fazendo uma malandragem, está propondo uma coisa correta. Totalmente. Presidente, nosso tempo acabou. É uma pena para mim, eu gosto de falar. Muito obrigado. Obrigado, meu.